de qualquer coisa. Por exemplo, eu adoro comida árabe. Certo? Ai, eu também. Eu também, Epa, então, maravilhoso. Nossa, é gostoso. Só que, cara, eu não tenho mais ido em restaurante que não seja rodízio. Então você chega lá, você dá o desfalque, né? Esquece, bicho. Não vai. Hoje em dia tá tudo muito caro, Gi. Olha o preço do arroz. Você vai num restaurante que não é rodízio de comida árabe, você gasta uma fortuna. É igual japonês. Você vai num restaurante japonês que não é rodízio, um prato pra você ver. é um prejuízo, mano. Não, e eu gosto de sair rolando. Churrascaria é uma coisa. Você vai na churrascaria, você pede uma carne naqueles restaurantes granfino, a carne é pequena e é caro. Agora você vai no rodízio você come tudo, fi. Agora no rodízio eu não como. Respeito você que faz isso, tá? Agora, eu não consigo ir num rodízio de carne e comer frango e alcatra, velho. Frango e alcatra eu como em casa, né, bicho? Você já vai nas mais tops. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus, frango e alcatra, vocês não podem comer na churrascaria. Come picanha, mano. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu sei que, né, gula não pode, a gente tem que cuidar da nossa saúde, mas quando a gente exagera, come pra caramba e depois deita pra ver um filme... Capota, né? Louco. Capota, né? Só que assim... É uma sensação boa, né? Então, depende. Você tem que ter a medida correta. Porque quando você pega e passa muito do ponto, você deita, você não consegue fazer nada. Você não consegue dormir, você não consegue ficar deitado se você passa do ponto. Agora, se você acerta a medida, nossa, é uma das coisas mais maravilhosas que tem, velho. Ai, gente, comer... Nossa, e tem vezes que minha mulher quer TDR quando acontece isso. Às vezes a gente vai pro restaurante, em vez de ela querer dormir, ela quer TDR. Aí não dá, Depois do né? restaurante? Aí não dá, eu quero dormir. Não, fala pra ela, não. Deb, para, Deb. Fala assim, Deb, agora é hora da digestão. Exatamente, chega, depois briga. Digestão. Mix tudo. Mix, faltam 2 minutos pra gente ir pro intervalo, só que agora, antes de ir, o Guipa quer falar com você, porque hoje o programa é sobre... Hoje o programa é sobre gula, e nesse primeiro Nossa, peraí. Vou começar de novo. E nesse primeiro bloco, a gente falou sobre a parte legal da gula, que é tipo, mano, as graças de comer muito. Comer a torta direita. Exato, quais são as comidas que vocês mais gostam, a gente relembrou de várias comidas gostosas, enfim. E no próximo bloco a gente vai falar da parte séria com a nossa psicóloga, Adriana Drula. Ela vai contar que isso é um distúrbio psicológico, vai falar como que você que tem esse distúrbio pode se tratar, enfim, vai dar várias dicas, mas ainda faltam alguns minutos pra gente falar de comida boa. Então tá, mas então eu acho que ainda dá pra gente falar de outras coisas agora. Dá? Vamos lá, do quê? Vamos falar do... Tô brincando. Vamos falar de feijoada. Amanhã é quarta-feira, velho. Feijoada. É de feijoada em São Paulo, né? Feijoada em São Paulo, coisa maravilhosa. Gente, mas... Você come a feijoada com tudo ou a feijoada light, que é só com linguicinha? A light. É, não dá, só com uma linguicinha. Feijoada com pé, o pezinho orelha, do porco, não é. Aí, ó, o negócio que eu não como, pé e orelha de feijoada, não como. Obrigado. Valeu, Brasil. Vai lá, vamos de mensagem. Fala, galera do Mix tudo bem? Meu nome é Marcelo Deodato, eu sou motorista Uber em Mauá e eu queria dizer que eu sofro compulsão alimentar há quase 10 anos. Mas fazendo terapia eu aprendi que os alimentos eles têm que ser apenas nutricionais e prazerosos. Na gente que tem transtorno coloca os alimentos como afeto, carinho, amor, aconchego e isso não pode acontecer. O alimento tem que ser apenas prazeroso. Então fazendo terapia eu tô me livrando dessa compulsão. Tamo junto, gente. Vamos fazer terapia. Que legal, um abraço. Vamos fazer terapia. Mas você vê, eu falei sobre isso no bloco passado. Quando eu tô mal, eu saio comendo tudo. Isso é um erro. Ele acabou de dar uma aula pra mim sem eu ter precisado pagar nada pra ele. Mas tipo... Ô, Guipa, mas agora você falou disso, vamos falar sério. Não paguei nada pra ele, me deu uma aula. Ele deu uma aula. E sabe o que a gente podia fazer agora? Pauta ao vivo? Ó. Vamos falar de uma pauta aqui pra Babi ir atrás disso? Pauta livre hoje, Por exemplo, a pauta livre hoje. O que acontece? Ai, gente, vocês estão perdendo foco. Eu tenho que falar, gente, foco. O que acontece, Brasil? Na minha cidade, por exemplo, os meus pais, eles não acreditam em terapia, né? Porque, né, ou são outros conceitos na vida deles e tal. E a gente sempre traz questões aqui que são tratadas na terapia. Sim. E por que não um dia a gente trazer uma terapeuta pra falar pra gente o que rola dentro de uma sala com terapia, a importância da terapia e o que as pessoas podem conquistar através da terapia. Fato. Porque a minha mãe, quando eu falo, mãe, você tem que fazer terapia, só que ela fala, por que eu vou ficar falando da minha vida pros outros, Gisele? Fala, mãe, não é isso, mãe. Mix tudo. Mix. O melhor mix do Brasil.
Mix Tudo. Mix, são 6h43 agora, nesse dia 26 de janeiro. É dia da gula. A gente já brincou bastante, né, com esse tema hoje aqui no programa, mas também não podemos esquecer que é um papo sério, né, Guipa? Com certeza, cara. E pra isso, a gente vai trazer já a nossa especialista, a nossa psicóloga, Adriana Drula, pra falar sobre isso. Agora, você tocou num ponto bem bacana antes do bloco, que é sobre a parada da psicóloga. Cara, é importantíssimo. E tem muita gente que só percebe o quanto a psicóloga é importante quando começa a ver que a sua vida tá degringolando. Então você não procure uma psicóloga só quando você estiver mal. Procure uma psicóloga em todo momento. Psicólogo também. Quando eu falo psicóloga, óbvio que é psicólogo ou psicólogo. Não, melhor então, pra arrumar isso, procure a Adriana Drula, minha linda. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. É isso. Oi, Gi. Obrigada. Oi, Guipa. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo, graças a Deus, doutora. Mais ou menos, eu já exagerei bastante no café hoje, doutora. Isso também é gula, né? Pode ser. Ai, melhor meu o café do que o chocolate. Ah lá, viu, Guipa? Agora, doutora, me fala uma coisa. A gente fez o primeiro bloco aqui leve, descontraído, brincando, falando de alimentos gostosos, de momentos que a gente entra nessa fase de gula. Mas a gula é algo perigoso, né? Envolve questões psicológicas em muitas das vezes, né, doutora? Ah, certamente. A gula ela é mais um reflexo de uma questão psicológica do que uma questão em si, né, Guipa? Nossa, é a famosa frase, né? Bem popular, até a Babi colocou aqui. Gula é ter o olho maior que a boca. É uma fome emocional, né? Como se a gente quisesse tapar um buraco e aí tá desconfortável, a gente vai lá e come. E por que, doutora, que isso acontece, cara? Porque tem pessoas que têm problemas psicológicos e deixam de comer, tem pessoas que têm problemas psicológicos e comem demais. Por que essa questão psicológica afeta tanto a parte alimentícia? Eu acho que a questão da gula é bem uma fuga, né, Gui? É igual, tem gente que está desconfortável, está com uma tristeza, uma ansiedade, não consegue controlar aquilo, e aí desconta na comida, né? Põe alguma coisa para dentro. Tem gente, por exemplo, que bebe. Né? Então, o alcoolismo, por exemplo, também é uma fuga. Tem gente que fuma, tem gente que come, né? É mais um mecanismo. Tem gente que compra, não é verdade? Nossa, é real isso. Tá vendo todo exagero? A gula no geral, né? De tudo que a gente acaba exagerando. Agora, doutora, me fala uma coisa. Agora, quem gosta mesmo de comer, pode, independente do estado emocional, desenvolver essa compulsão pela comida também? A compulsão pela comida não tem a ver com o prazer de comer. Ela é mais uma fuga de um desconforto emocional. Nossa. Então, pode ser que você está ansiosa, pode ser que você está nervoso, tem uma reunião importante, alguma coisa vai acontecer amanhã. Ou, às vezes, é até a incapacidade de acreditar que eu sou capaz de não comer, porque tem aquela coisa que você tem tanto medo de comer que vai e come. Ah, pode crer. É mais um desconforto emocional, alguma coisa que a gente não consegue lidar e a gente acha que quando a gente está ansioso, nervoso, tem alguma coisa de errado com a gente, né? Então a gente corre e desconta na geladeira, põe alguma coisa para dentro. Enfim, cada pessoa tem o seu recurso, né? Mas o prazer de comer, ele não está associado à compulsão, né? Uhum. É porque tem gente que fala assim, não, eu como bastante porque eu amo comer. Nossa, eu amo, sabe? Aí acaba exagerando, né? E quando que a gente sabe, doutora, que a gente está tendo uma compulsão alimentícia mesmo, uma compulsão alimentar, uma questão de gula, ou se é realmente só fome? Quando a alimentação passa a te prejudicar, né? Quando você começa a perceber que está ganhando muito peso e isso não está legal, quando você tem aquele impulso de comer e não consegue controlar, então a pessoa começa a se sentir desconfortável com a forma que ela se alimenta. Nessa hora tem algum problema, a gente precisa olhar. E a galera que mal dorme, né, e acorda no meio da noite, fica fazendo aquela boquinha, é complicado também, né? Eu conheço uma pessoa que não consegue dormir, uma pessoa muito estressada e que todo momento fica atacando a geladeira. Isso também é uma compulsão, né? 40 minutos antes de dormir eu como. Então, mas essa compulsão que leva a pessoa no meio da noite a abrir a geladeira e comer tudo que não comeu ao longo do dia, muitas vezes é sim uma fuga e é um impulso muito forte. Então a ideia, se você tem essa compulsão antes, né, da meia-noite, antes das 2 horas da manhã, sei lá qual que é a hora que normalmente você assalta a geladeira, antes disso faça um plano. Nossa. Quando eu sentir vontade de comer, eu vou X. Então, seu cérebro já sabe o que é para fazer naquela hora. As chances de você sucumbir ao impulso são muito menores.
Agora, doutora, eu vou tentar fazer uma de advogado do diabo aqui, tá? Tentar mostrar que em determinados momentos a gula pode ser algo que ajude ou não. Quero saber de você, que você que é especialista. Eu já ouvi muita gente falando o seguinte, que quando vai deixar um vício de lado, por exemplo, seja cigarro, seja bebida, quando bate aquela vontade de fazer isso, a pessoa vai lá e acaba comendo alguma coisa gostosa para tentar satisfazer essa vontade. Isso procede ou é mais questão de cabeça mesmo? Então, a questão é que a gente quer fugir, né, por exemplo, se a pessoa quer parar de fumar, vem aquela vontade de fumar, ela quer fugir daquilo, tem uma hora, é aquilo, se você não se programar antes e não souber o que você vai fazer em vez de fumar, né, então, sei lá, vontade de fumar, vou olhar para isso, vou tomar uma água, vou, sei lá, aí é mais fácil a pessoa sucumbir. Agora, claro, né, se esse é a sua estratégia, se a gula é o seu problema, né, então quando vem aquela vontade de comer, a gente precisa lidar com isso, em vez de fugir disso, porque quando a gente foge, aumenta. Uhum. Sim, sim. É igual quando a gente vai fazer alguma dieta, né, tem que deixar de comer algum alimento. Eu vou falar uma coisa, viu, doutora? Eu não sei lidar com não. Eu acho que muita gente, a partir do momento que fala assim, não pode comer doce, eu não sou fã de doce. Eu fico com vontade de comer doce. Que coisa. E posso te falar, a ciência explica isso. Quando você fala assim, eu não posso pensar em doce, por exemplo, o que acontece é que o seu cérebro começa a checar automaticamente, sem você estar consciente, o tempo inteiro, se você está conseguindo não pensar em doce. Sim. E aí, na hora que ele checa, ele reintroduz o pensamento, certo? Nossa. E aí Então, você tem o quê? não A famosa recaída, né, doutora? Então, aí tem aquele pensamento que não sai da cabeça, igual, vocês lembram da música do Caldo Mage? Do Caldo Nobre da Galinha Azul, que fica voltando na nossa cabeça, independente, né? Sabe quando você quer esquecer um jingle, você quer esquecer uma música e aquilo fica voltando? Uhum. Sim. É igual, é a mesma lógica, né? A gente tenta reprimir um pensamento, ele volta com mais força. Então tá aí, é uma dica, querendo ou não, né? Com pra quem certeza. precisa melhorar. E eu vou falar pra você, doutora, teve uma fase aí nessa pandemia que eu dei uma desleixada de academia e tal, aí eu voltei pra passar com o meu Nutri. E aí meu Nutri falou assim, ó, eu não quero que você corte toda a sua alimentação antiga de uma hora para outra. Eu quero que você vá diminuindo as coisas que são gostosas, mas são coisas gordas, para você aos poucos deixando isso de lado. E isso eu percebo que vale para tudo, cara. Vale para bebida, vale para cigarro, vale para droga, que é muito complicado, né, doutora, psicologicamente falando, você pegar e parar de uma vez, né? Por causa da recaída. É um choque. Sim, você dá um choque no sistema, chega uma hora que você não aguenta mais, daí abre a geladeira e come tudo de uma vez. Eu já fiz dieta, comi direitinho a semana toda, chegou no final de semana, estourei no norte. Então, e aí você faz o quê? Mal. Não, você perde a semana, Gi. Perdi tudo. Porque a maior mentira que existe em termos de dieta é, vou fazer o dia do lixo. Não existe dia do lixo, gente. Come existe todo a dia refeição bem, né? livre. É uma refeição livre que você vai fazer, que seu nutricionista vai te passar. Essa história de, come a semana inteira bem, só que passando fome, tendo dificuldade, e aí chega no final de semana, já tá estressado, de saco cheio, sai comendo tudo, é uma roubada. Ou negligenciando as coisas. É gula, você erra. Ô, doutora, agora, pra quem tá passando por esse transtorno alimentar ou tá com alguns sinais que pode até detectar aqui junto com a gente no programa, como é que é o tratamento? O que tem que fazer? É difícil dizer, porque cada pessoa tem, né, uma dificuldade específica, precisa trabalhar uma situação específica. O legal, assim, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, é ficar bem atento quando é que isso pega, se existe alguma emoção atrelada, então eu estou ansioso e aí eu como, então se existe uma ansiedade, vamos pensar em outra forma de lidar com essa ansiedade. Não que você não pode comer, né? Igual o Guita falou, se você falar, eu vou pensar outra forma, que eu não posso comer, eu não vou comer nunca, as chances, né, de você aguentar 3, 4, 5 dias e no sexto dar tudo a perder é muito grande, mas a ideia de trazer para a consciência como a gente funciona, muitas vezes olhando para trás mesmo, né? Então no dia X eu desandei porque eu estava me sentindo dessa forma, eu estava nessa situação que eu não consegui me controlar, então qual é o meu plano para quando isso acontecer de novo, o que eu posso fazer em vez de comer, né? Entendi. Entender esses gatilhos, né, emocionais que acaba fazendo a gente comer demais, né? E depois ficar mal. Isso vai indo, fazer nossa. E fazer um plano, porque na hora que o gatilho é acionado, a nossa chance de autocontrole é muito baixa. Então a gente precisa ter um plano ali quando a gente está consciente, né? Escrever o que eu vou fazer para na hora ficar mais fácil, né? A gente não perder o controle, enfim, acabar agindo por impulso. E é incrível como existe realmente esses gatilhos
E antigamente não se falava muito disso, cara. Eu conheço uma pessoa que se tratou a vida inteira sem saber o que era de síndrome do pânico e foi descobrir o que era síndrome do pânico agora. E aí a gente fica falando, porque gatilho é a palavra da moda e tal. Mas, cara, realmente existe gatilho. Realmente você começa a enxergar esses gatilhos. Você começou a enxergar esses gatilhos depois que a galera começou a falar que tem e tal. E realmente, cara, é impressionante. O gatilho vem e você tem que ter uma cabeça boa pra não fazer besteira. Se jogar, né? Doutora, muito